O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham a partir do canal no YouTube ou do Facebook, nós celebramos hoje a festa de Santa Marta, memória de Santa Marta, e somos presenteados com esse evangelho tirado de Lucas. Lucas é certamente um dos evangelistas que dá bastante destaque para as mulheres, para o apostolado das mulheres. Elas não só acompanhavam Jesus, como eram também apóstolas. Acompanhavam Jesus de perto e se empenhavam em sua missão. As mulheres eram, na época de Jesus, desprezadas, irreconhecidas, dependentes de seus maridos ou de seus filhos, homens. Não tinham valor algum, eram consideradas propriedade e objeto de seus homens. Mas Jesus não as compreendia assim. Jesus compreendia a mulher em sua inteira dignidade como pessoas autônomas e dava a elas, ou melhor dizendo, reconhecia nelas o seu real valor. É por isso que muitas mulheres se sentiam ao lado de Jesus acolhidas, se sentiam ao lado dele integradas. E ao redor de Jesus se fazia uma comunidade não formada apenas de homens, mas de mulheres. Aliás, esse é um aspecto profundo do Evangelho de Lucas, é o Evangelho da misericórdia, que alcança os mais desprezados, os anauim, os pobres de Deus. E certamente um destes pobres é o grupo das mulheres, desprezados pela sociedade, mas acolhidos e reconhecidos por Jesus. No Evangelho de Lucas há também um traço que jamais pode ser esquecido. Casa é sempre uma comunidade cristã. E isso os outros evangelhos também repetem. Mateus e Marcos, quando dizem casa, estão falando da igreja. Estão falando da igreja que começa a nascer, dessa igreja que se forma ao redor de Jesus, da comunidade cristã. E por isso, nossa leitura do Evangelho corre gravíssimos riscos se a gente não abre o seu sentido. Nós corremos o risco de fazer uma leitura machista e uma leitura patriarcalista do texto que nós acabamos de escutar hoje. E por várias vezes, não é raro, nós encontramos interpretações que esvaziam o sentido desse texto que nós acabamos de acompanhar. Então, para que nós abramos o seu sentido e a sua potência, vamos entender que quem recebe Jesus em casa ou na comunidade, na igreja, é Marta. Em sua casa, ou seja, em sua comunidade. Betânia é, sem sombra de dúvidas, na visão de muitos teólogos, uma comunidade de fé, formada por duas mulheres
e o Evangelho de João vai dizer que também por Lázaro, irmão de Marta e Maria. No Evangelho de Lucas, Lucas até se esquece de Lázaro para dar destaque para Marta e Maria. E diz que a casa é de Marta, não pertence a um varão, não pertence a um homem, mas a uma mulher. Marta se ocupa dos afazeres da casa e muitas vezes a leitura patriarcal e machista leu isso como os serviços da casa, como se Marta fosse uma doméstica, atarefada, cheia de afazeres, ocupadíssima, ativista, que não parasse jamais. Mas os afazeres de que o Evangelho fala não são os afazeres domésticos. Inclusive, o texto usa a palavra que ela estava ocupada com muitos serviços, com muitos afazeres. Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Pergunta ela para Jesus. E a palavra que o texto grego usa para serviço aqui é diaconia. Ou seja, o serviço de Marta não é o doméstico, mas é o serviço da comunidade, o serviço litúrgico, o serviço aos pobres, o serviço aos pequenos. Essa mulher é diaconisa, é ministerial o seu trabalho. E isso não pode ser apagado por uma leitura que muitas vezes quer fazer apenas de homens ministros. E se esquece que as mulheres nas primeiras comunidades ocupavam ministérios. Marta é, portanto, diaconisa. Uma mulher ocupada com os afazeres da igreja. Mas Maria está sentada aos pés de Jesus e escuta a palavra. Também essa é uma proibição corrente na época de Jesus. A mulher não pode se ocupar do lugar de discípula que senta para escutar. Ela não pode se ocupar desse lugar que é reservado apenas a homens. Mas Maria, desafiando tudo isso, é ela mesma discípula que se senta aos pés do Mestre e escuta a palavra. Enquanto Marta é apóstola, diaconisa, preocupada com os afazeres, Maria é a discípula que tem escuta atenta. Será que essa escuta é apenas contemplativa? Também é um erro de interpretação corrente, machista e patriarcalista. Fazer de Maria uma figura da contemplação como se as mulheres coubesse somente contemplar em silêncio. E como se o papel delas na igreja fosse apenas o papel da oração e do silêncio. Ora, quem escuta a palavra de Jesus terá que agir. Quem escuta a palavra não pode deixar que essa palavra morra nos ouvidos, mas deve deixá-la cair no coração e tornar-se atitude de vida. Por isso Maria não vai poder ficar sentada para sempre. Maria está sentada à escuta da palavra, mas ela precisa também agir. Ela escolheu a melhor parte, porque às mulheres não é reservado sequer esse direito, mas ela o desafia a sociedade corrente para ocupar esse lugar. E Marta? Marta está preocupada com o fazer. Será isso um problema? Para Lucas, é um problema que a mulher seja ou se ocupe com o serviço ao pobre, ao pequeno, ao aflito? Não seria isso atender ao princípio fundamental da palavra de Jesus Cristo? Sim. Mas é preciso tomar um cuidado gravíssimo para que o nosso fazer não se torne simplesmente um fazer desligado da escuta, para que a nossa atitude religiosa, o nosso compromisso cristão não se torne desvinculado da escuta da palavra. Jesus não condena o fato de Marta agir. Jesus não condena a ação de Marta. Jesus adverte do risco que é perder a escuta da palavra. Por isso, o texto bíblico aqui não opõe Marta e Maria.
O texto não apresenta uma figura contemplativa e uma figurativa, como se essas duas figuras fossem opostas e como se a contemplação fosse mais do que a ação. O texto apresenta o que deve ser a igreja: oração e escuta, atitude de serviço ao pobre. Oração e escuta da palavra que vira atitude, atitude que está fundamentada e enraizada na escuta. Por isso, hoje, quando celebramos Marta, nós celebramos a igreja que deve escutar a palavra e agir. Quando nós celebramos Marta, nós celebramos a igreja que não deve deixar de ser diaconisa. Nossa igreja, muitas vezes, é muito, mas rigorosamente patriarcal, machista, com ministérios mais focados no padre, nos bispos e no papa. Esquecemos-nos que a diaconia não é abandonada nunca e não deveria ser. Aliás, todo cristão deve estar empenhado no serviço, deve ser diácono fundamentalmente. Como é que nós nos tornamos diáconos, servidores? Quando nós olhamos para o pobre, quando nós olhamos para o que sofre. O diácono não é o responsável apenas por ler a palavra ou partir o pão no altar e ajudar a distribuí-lo. O diácono é aquele que se assemelha ao servo sofredor. Aquele servo que é Jesus mesmo, que se compadece com os mais frágeis, e é neles que encontra Deus. Todo cristão e toda cristã é chamado a este serviço, é chamado a este apostolado de Marta. Os padres não devem se esquecer que somos diáconos. Esse é o primeiro grau da ordem, mas não é porque nós recebemos o segundo que o primeiro foi abandonado. Os bispos também não devem se esquecer que são diáconos, ainda que estejam no terceiro grau da ordem. Muito menos o Papa deve se esquecer de sua diaconia. Mas nenhum cristão e nenhuma cristã deve se esquecer também que a igreja é a igreja da escuta e a igreja da partilha e do serviço. A igreja no Brasil recuperou a imagem da casa. Nós somos a casa da palavra, porque aqui é o lugar de se escutar a palavra. Você que está em casa, você que nos acompanha agora, a sua família é igreja. A sua casa é igreja doméstica. Você que escuta e nos escuta partilhando a palavra e partilha a palavra conosco, nós formamos juntos, enquanto igreja, a casa da palavra. Nós somos a casa do pão partilhado. A palavra se faz pão na nossa vida. Muitos que não estão podendo comungar nesse momento de pandemia, não estão insaciados, não estão famintos, não deveriam estar, pois a palavra é também pão. Quando todos nós pudermos de novo, uma vez mais, participar da mesma mesa, é importante não se esquecer que este pão que é celebrado sobre o altar é a palavra que se fez carne. Nós somos a casa da missão, uma casa de portas fechadas, que não vai ao encontro do que sofre, não pode ser chamada de igreja. Em tempos de isolamento, de distanciamento, o nosso cuidado pede atitudes exigentes, mas nós não podemos deixar de ser solidários. É a casa, portanto, da fraternidade. Fraternidade que a palavra alimentou, que o pão sustentou e que se dá na missão. Vamos pedir que, por intercessão de Santa Marta, nós sejamos cada vez mais apóstolos e que, como Maria, nós também saibamos escutar. Elas são arquétipos da igreja que nós somos, a igreja que nós queremos ser, a casa de irmãos, a casa onde Jesus Cristo fica, Betânia.